Olá, assombrados! Eu sou a Ana Paula e vou contar para vocês vários relatos nesta coletânea temática só sobre sonhos lúcidos. E aí, você já teve um sonho lúcido? Vamos ver algumas histórias dessas aqui. Mas não se esqueça de deixar o seu like neste vídeo e não se esqueça de dar aquela fuçadinha na nossa loja virtual, a lojaassombrada.com.br. Combinado? Então vamos ao primeiro relato desta coletânea temática de hoje. O primeiro relato é esse daqui. A cura através do sonho lúcido. É uma moça que nos conta. Era uma noite de sábado, eu estava na casa da minha mãe com a minha bebê e com meu marido. Comentei que estava com uma forte dor de cabeça há uns 3 dias já, e que já havia tomado remédio e nada daquilo passar. Passei o dia com aquela dor insistente. Chegando à noite, fomos dormir. No dia seguinte, às 6 da manhã, minha filha acordou para eu amamentá-la. A dor de cabeça continuava forte. Então, depois que eu amamentei, fui me deitar novamente e disse ao meu marido: aposto que quando eu acordar a dor vai estar insuportável. Estou até com medo de dormir novamente, mas é domingo e tão cedo ainda. Bem, fui dormir. A partir de agora, conto algo impressionante que me aconteceu durante o sono. Olha só, acordei com uma pessoa que eu não via o corpo, só ouvia a voz me chamando. Essa pessoa dizia assim: vamos, vamos. Então levantei atordoada com tanta dor de cabeça e saí da casa da minha mãe, isso no sonho. Cheguei numa outra casa que eu não conhecia. Havia ali uma senhora de cabelos longos e pretos, estatura baixa e que aparentava ter uns 80 anos. Parecia ser uma índia. Ela, que me aguardava, pediu que eu entrasse. Você está com dor de cabeça, não é? Vamos dar um jeito nela. E sorriu docilmente. Ao entrar na casa, tive uma sensação de acolhimento. A casa era bem grande, iluminada. O sol entrava com facilidade nos cômodos, pois tinha um sistema de captação de energia solar. Nos fundos havia um lindo jardim com muitas plantas e flores e os passarinhos cantavam muito. Por um instante, tentei esquecer aquela dor. Essa senhora, que era um pouco corcunda, me levou na parte de cima da casa e após subirmos uma longa escada, ela abriu a porta de um dos quartos e pediu que eu me deitasse na cama que havia lá. Fiquei impressionada com a claridade do ambiente, com tanta paz. Conforme ela pedia que eu me deitasse na cama, parecia que eu estava hipnotizada, pois eu não questionava nada. Eu queria saber quem era aquela senhora. Porém, algo me impedia de perguntar. Muito estranho. Ela falou assim: o que vou fazer vai curar a sua dor de cabeça. Não tenha medo, só faça o que eu te pedir. Então, primeiramente, ela fez uma espécie de limpeza com as mãos, usando uma planta chamada guiné. Em seguida, ela tocou a minha testa e disse que iria sentir a dor pulsar mais forte naquele momento. E realmente eu senti. E ela disse que era parte do processo de cura. Depois ela tocou nas 2 têmporas e novamente senti a dor bem forte. Por último, ela pediu para que eu me deitasse de barriga para baixo e tocou na minha nuca. Nessa hora ela disse: você vai sentir a dor bem mais forte que das outras vezes, mas vai passar. Nessa hora, a dor foi tão forte que parecia que a minha cabeça iria explodir ou que eu iria enlouquecer. Detalhe, eu senti tudo isso de verdade, não parecia sonho. Depois a senhora pediu que eu deitasse de lado e falou: minha querida, quando você acordar, não vai mais sentir essa dor de cabeça. Então, lembro que deitei a cabeça no travesseiro e não entendi nada. O travesseiro estava com a mesma fronha que o meu. Ou seja, provavelmente era o travesseiro em que eu dormia mesmo. Fiquei sem entender nada e adormeci. Quando acordei, não sentia mais dor alguma. Muito perplexa e feliz, contei para minha mãe e para o meu marido. Desde então, nunca mais senti dor de cabeça.
A minha mãe acredita que pode ser alguma guia indígena que me acompanha ou um tipo de anjo. Eu só sei que eu sou muito agradecida por essa cura. Gente, que legal! Que legal! Assim, você sonha e a pessoa em sonho vai lá e te faz uma cura dessas. Muito legal. Alguém aí já passou por isso? Conta pra gente, manda o relato. Comenta aqui embaixo também. Próximo relato. Tive um sonho lúcido e fui visitar a faculdade. Olha só, essa aí foi passear na faculdade. É uma moça que nos conta. Desde adolescente, eu já me projetava do corpo para o plano astral. A primeira vez foi aos 14 anos. Era um sábado de manhã e senti que não podia me mexer. A tal paralisia do sono, que até então não conhecia por esse nome. Fiquei desesperada, tentei gritar chamando por socorro e ninguém me ouvia. Mas eu escutava todos conversando dentro de casa. Já haviam se levantado e conversavam e faziam muito barulho. Concluí então que eu estava morta, mas como eu via tudo em meu quarto, pensei, se vejo tudo é porque estou viva e vou me levantar. Qual não foi a minha surpresa quando sentei na cama e me vi transparente, sentada sobre mim mesma. Olhei para trás e vi o meu corpo deitado. Entrei em desespero e resolvi que não sairia dali. Então voltei para o meu corpo, senti cada pedacinho da minha alma se encaixando no corpo novamente. E aí resolvi rezar um Pai Nosso e ao final, quando disse amém, eu soltei um grito. Minha mãe veio correndo, contei tudo a ela, que descrente disse ser apenas um sonho, e depois disso fiquei com medo de dormir e passei um bom tempo com o sono perturbado, acordando toda hora. Bem, teve outras vezes que isso aconteceu. Consigo perceber o estágio entre a vigília e o sono. O corpo começa a ficar dormente, enquanto sua consciência permanece acordada. Percebendo os diferentes níveis de sono, até que você consegue se projetar. Fazia muito tempo que isso não acontecia, e eu queria experimentar novamente essa sensação, então comecei a escutar, antes de dormir, vídeos de auto-hipnose para sonhos lúcidos, mas nunca conseguia terminar de ouvir até o final, pois sempre dormia antes de acabar. Desisti, e achei até que não tinha surtido nenhum efeito, mas me enganei. Essa noite, dia 2 de junho de 2020, eu tive um sonho lúcido e foi espetacular. Não sei dizer se projeção, sonho lúcido são a mesma coisa, mas o fato é que eu me encontrava na faculdade onde eu havia estudado. Estava tudo escuro e vazio, não tinha ninguém, e eu subia as escadas nos corredores escuros. Já no terceiro andar, resolvi descer e pensei, como estou sonhando, eu não vou descer, eu vou pular daqui de cima mesmo, eu vou voando. Gente, eu já fiz isso em sonho. Falei, já que eu tô sonhando, eu vou dar um pulão e aí eu vou voar. Aí dava aquele pulo, dava até um gelo na barriga, assim, ó, e descia. Aí eu ia pulando, assim, passava por cima das casas, das árvores, dava um frio na barriga e voltava. Bom, e assim eu fiz, ela tá falando. Eu fui levitando até o andar térreo. Resolvi sair dali, mas não conseguia me impulsionar para frente. Então eu fui nadando pelo ar, como se estivesse na água, até chegar ao final do corredor e conseguir sair. Imagina só, eu mesma me achei engraçada. Então vi a cidade toda iluminada e tranquila à noite e resolvi voar mais alto. Eu queria sobrevoar a cidade para tentar reconhecer onde eu estava, mas eu não consegui. Porém, sobrevoando, eu enxergava os telhados, as ruas e as janelas lá do alto. Resolvi entrar em um prédio e consegui atravessar a porta de entrada. Tentei acender a luz do corredor escuro, não consegui. A porta do elevador abriu e eu entrei. Tinha uma moça ali dentro que não me via. Então olhei bem no fundo dos seus olhos e disse gritando, "Você tá conseguindo me ver, moça?" O grito foi tão alto que eu gritei de verdade na cama do meu quarto. Meu marido levou um susto
deu um pulo na cama e me acordou. E eu fiquei muito aborrecida porque eu senti que a moça havia realmente me visto. Mas não deu tempo nem de perguntar que cidade era aquela e conversarmos um pouco. A moça deve ter assustado, coitada. Eu vi um fantasma. Não, era só alguém em projeção. Tá vivo. É uma possibilidade. Bem, essa foi a minha experiência. Se eu tiver mais algum sonho lúcido, eu volto para contar. Muito obrigada. E aí a gente pensa, será que nós também já não tivemos sonhos lúcidos? Só hoje, lendo a respeito disso, eu sei que eu já tive, né? Sonho lúcido nada mais é do que aquele sonho onde a gente sabe que está sonhando. A gente tem consciência que estamos dentro de um sonho. E aí a gente vai explorando e tal. Agora, eu não sei, como ela disse, se é a mesma coisa. Se todo sonho lúcido você sai do seu corpo e vai para uma viagem astral ou alguma coisa, ou não. Ou sair do corpo e fazer uma viagem consciente disso é uma coisa e um sonho lúcido é outra. Porque eu já tive sonhos lúcidos que não eram lá muito coerentes, sabe? Simplesmente eu tô num lugar, tenho as coisas esquisitas, aí eu falo, eu estou sonhando, deixa eu aproveitar, vou sair andando por aí, deixa eu andar pra cá, moço, vai tomar no seu, porque eu tô sonhando mesmo, deixa eu falar, bicho, vem, pega aí, até cuspi, pega eu, tô sonhando, quero ver se pegar eu, sabe essas coisas assim? Então, aí já tive, agora, só se eu tava mesmo no astral desafiando esses bichos aí. Rapaz. Ai, hein? Já pensou eu xingando os bichos, falando pega eu, e os bichos vêm mesmo? E tava no astral, não tava sonhando, não? Então, já teve umas vezes que aconteceu as coisas assim. Então, agora eu não sei se tem essa diferença aí. Continuando, próximo relato. Meu primeiro contato com Sete Além. É um moço que nos conta. Eu já tinha ouvido falar sobre Sete Além, mas sempre fui cético em relação ao assunto. Até porque, como podemos saber se tais relatos não são frutos da imaginação super fértil do ser humano? Porém, depois dessa experiência, olha, só dizer o seguinte, eu acredito assim que ou o relato é mais provável, ou o relato é totalmente inventado e a pessoa envia consciente de que ela está inventando uma história, infelizmente, não sei, né, má índole vai fingir que é verdade, ou a pessoa realmente teve algum tipo de experiência. Agora, imaginação fértil, eu acho que não faz esse tipo de experiência, não. Mas vamos lá. A imaginação fértil faz ela criar uma história no papel, mas ela achar que ela viveu tudo aquilo por uma imaginação fértil, acredito que não. Ou ela passou por algo realmente estranho e relatou pra gente, ou ela inventou tudo no papel e mandou consciente que estava inventando, mentindo. Então, eu acho que é isso, só para esclarecer aqui. Porém, depois dessa experiência, posso estar terrivelmente equivocado. Em um dia de folga, como eu trabalho de madrugada, eu estava muito cansado da rotina e fui dormir no horário noturno para que o meu corpo pudesse descansar completamente. Então eu tive uma espécie de sonho, mas tenho minhas dúvidas se realmente foi um sonho ou não. Neste sonho, entre aspas, tudo eu senti que aconteceu de verdade, de tão real e sensitivo que foi. Aconteceu que eu acordei no meu quarto e caminhei até a sala. Foi quando me deparei com algumas pessoas estranhas, na minha sala, dentro da minha casa. Então eu perguntei, quem são vocês? Em seguida, chamei a minha mulher, assustado por ter me deparado com ao menos umas 4 pessoas estranhas dentro de casa. E aí eu disse, amor, quem são essas pessoas? Eu gritei. Uma dessas pessoas, que aparentava ser uma mulher, disse assim, não tem mais ninguém aqui. Surpreso e assustado, andei um pouco pela casa que aparentava estar levemente diferente e disse, vocês estão na minha casa. Então, um homem com os olhos vazios e que pareciam sem vida, com cabelos compridos e de rosto com formato peculiar, olhou para mim com um sorriso de canto e disse, será mesmo? Você não deveria estar aqui. Tipo, será que essa casa é sua mesmo? Você não deveria estar aqui. Então a mulher disse,
você está em Sete Além, aqui não é o seu lugar. Então eu saí de casa e percebi que não estava no mesmo lugar. Eu estava em um lugar que parecia ser rural. Eu andava pelas ruas e me deparava com pessoas estranhas. Todas elas tinham os mesmos olhos vazios e sem vida e os rostos peculiares. Eu lembro que havia carros que pareciam antigos passando pelas ruas. Uma das ruas me lembrava um local onde eu frequentava na minha infância, quando passava os meus finais de semana na chácara do meu pai. O mais bizarro de tudo era que eu podia sentir o vento, eu podia sentir, assustado, os meus pés firmes no chão, como se realmente eu estivesse vivendo aquilo tudo. E então só me lembro de acordar definitivamente no meu quarto de manhã, na minha casa, na minha dimensão. Será mesmo que tive minha primeira experiência com Sete Além? Eu não sei, mas confesso, gostaria de presenciar mais uma vez para desbravar mais. A gente fica com essa sensação, devia ter andado mais. Gente, falando nisso, eu tenho alguns sonhos, geralmente que eu tô em outro país, e eu tenho consciência disso no sonho. De repente eu falo, gente, eu estou, sei lá, em outro país aqui, vou aproveitar. E eu sim, num desses sonhos, eu entrava em pub, e era sempre de noite. Será que eu tava lá mesmo? E eu sentia a chuva caindo, falava, olha, tá chovendo, sentia a chuva. Essa noite mesmo eu tava procurando uma farmácia, eu acho. Eu tava andando pelas ruas lá, procurando um lugar, mas aí não era lúcido, eu não sabia que eu tava sonhando. Mas esses que eu tô em outro país, eu caio na minha consciência que eu estou lá e eu tenho que aproveitar porque eu tô por pouco tempo. Entendeu? Eu falo, não, então deixa eu andar aqui, eu quero ir lá, eu vou naquela rua ali, eu vou pra cá, deixa eu aproveitar. E eu tenho, assim, a plena certeza que eu estou lá. E aí depois eu falo, era sonho. Será que eu fui pra lá? Mas é sempre de noite, gente, é sempre de noite que eu ando pra aquelas ruas lá. Rua de paralelepípedo, tem umas lojas, eu adoro entrar em loja, gente, em comércio. O que eu ando no centro das cidades, eu acho, quando se eu projeto, eu vou para as lojas. Eu fico andando pro centro da cidade. Mas vamos lá. Continuando, próximo relato. Realidade paralela? É um moço que nos conta. Eu estava dormindo no meu quarto, só que eu ainda estava meio acordado, quando de repente comecei a ouvir um zumbido muito forte dentro da minha cabeça. Isso durou uns 15 segundos ou mais. Continuei com esse zumbido, mas então minha barriga começou a doer dos lados, como se alguém estivesse apertando ou enfiando alguma coisa ali. Quando estava doendo muito forte, o zumbido também ficava forte. De repente eu apareci em um lugar, só que meio que era meu quarto mesmo, mas que estava um pouco diferente, ele estava maior. Acredito que eu estava numa realidade paralela, e aquela dor continuava e o zumbido também. Eu estava sentado na cama quando apareceu um ser com o cabelo todo preto. Sua pele e os olhos eram brancos. A partir daí eu não senti mais dor, eu não sentia mais dor. Eu vi aquele ser falando com alguém que eu não identifiquei. Ele, então, me deu um papel escrito algo do tipo que ele não gostava de mim nem da minha família. E outras coisas que eu não me lembro mais. Depois, teve um momento em que ele estava sentado numa cadeira, na minha frente, me falando coisas da minha realidade. Falava sobre a minha casa, falava que eu não deveria estar ali, e ele estava bravo por eu ser homossexual ou por ele ser homossexual? Não sei, acho que por eu ser homossexual. Eu disse a ele que isso não era problema, era uma coisa normal. Perguntei se ele acreditava em Deus, e se não me engano, acho que ele disse que não. Depois ele entrou numa porta toda escura, rindo e sumiu no escuro. Então apareceu uma menina, toda branca também, com os olhos também brancos, vindo ali em minha direção. Eu comecei a andar para trás. Foi quando eu apareci em outro lugar, que agora eu não lembro muito bem. E depois disso eu acordei. Para mim foi tudo muito real. Eu acredito em realidades paralelas.
Eu tive outros episódios semelhantes, inclusive em um deles eu tive uma paralisia do sono e senti a mesma dor na barriga que senti nessa ocasião. Só que na paralisia eu não vi nenhum ser. Então eu fico pensando, quem será que foi esse ser que eu vi? Um ser bem estranho, porque muito branco e com olho branco. Os bichos esquisitos, né? A menina, o cara. Eu só não entendi aqui se o ser estava falando sobre a casa dele, falava que eu não deveria estar ali, e ele estava bravo por ser homossexual. Então o bicho, o ser era homossexual, você é. E aí eu não entendi direito quem que era aí que estava bravo. Mas é esquisito. Se é uma realidade paralela, é uma realidade paralela esquisita. É primo de Sete Além ali, né? Porque não eram pessoas assim como nós. Sei lá o que tem do lado de lá, né, gente? Próximo relato. Um sonho lúcido com o diabo. Mas ele tava bonitão, pelo menos? Vamos ver. Eu tinha por volta de uns 15 anos quando isso ocorreu. Eu passei por uma época um pouco conturbada em minha vida, com problemas na escola e também familiares. Muitas vezes pensei em desistir de tudo, mas de tudo mesmo, inclusive de viver. Passava horas isolada em meu quarto, no escuro, e não gostava de conversar sobre o que estava se passando. Somente eu e Deus sabíamos o turbilhão que estava na minha mente. No dia do fato, lembro-me de ser um sábado. Então ela já estava com a vibração lá embaixo. Fui me deitar tarde, já passava da meia-noite. Demorei um pouco para pegar no sono. Eu dormi em uma cama ao lado da minha irmã. E como ela já tinha dormido, não tinha com quem conversar. Então fiquei olhando para o teto, até enfim adormecer. Foi quando abri os olhos em um sonho. Eu sabia que estava sonhando, mas o estranho é que estava exatamente no meu quarto. Olhei para o lado e enxerguei minha irmã dormindo. Me levantei da cama e olhei para o quarto. Estava tudo exatamente como era. Cada coisa exatamente como eu havia deixado quando fui dormir. Saí do meu quarto e fui dar uma olhada no quarto dos meus pais. A luz estava acesa e pude ver minha mãe dormindo de bruços. Minha irmã mais nova dormindo no berço e meu pai adormecido também. Fui andando até a sala e me sentei em um criado mudo. Havia uma luz fraca que entrava pela janela da porta, e foi exatamente ali, nessa luz fraca, em frente à porta, que o diabo se personificou como uma sombra. Ele tinha estatura mediana e não mostrava o rosto, mas eu podia sentir que ele olhava fixamente na minha direção. Comecei a orar e mandar que ele se retirasse dali. Foi quando ele riu ironicamente e com uma voz grave, porém humana, nada daquelas vozes distorcidas que vemos em filmes. Ele disse em tom debochado: "De nada adianta isso que você está fazendo. Eu tenho uma ligação muito forte com a sua família e será difícil me afastar disso." Eita, Laia. Ao ouvir aquilo, eu não senti medo, mas o encarei de volta retrucando. Um alto preço foi pago pela minha família. Nenhum membro te pertence e não há laços contigo, e sim com Deus. Minha família e eu pertencemos a Deus. Volte para o lugar de onde veio e não retorne, pois não há ligação alguma com você. Muito bem. Ele cruzou os braços, mas não abaixou a cabeça. Foi sumindo como fumaça diante dos meus olhos. Retornei caminhando até meu quarto e me deitei novamente. Foi quando acordei, já de manhã. Parecia que tudo aquilo tinha acontecido em 10 minutos. Na hora do café, eu não me aguentei. Contei logo meu sonho para minha mãe. Mas antes que pudesse descrever as formas daquele demônio, minha mãe olhou pálida para mim e disse: "Por acaso essa sombra não era de uma altura média?" No que eu respondi que sim, ela me falou: "Essa madrugada eu acordei e quando olhei para o corredor, eu vi uma sombra que saía da sala e entrava no outro quarto. Esse quarto em que a sombra entrou estava vazio, pois pertencia ao meu avô, que havia falecido já há alguns anos."
Ixi, será que seu avô fez alguma coisa que deu uma ligada aí desse ser aí com a família? O que será que tem por trás disso? Por que que ele é ligado à família? Tem que tentar dar uma quebrada nisso, né? Vê aí. Bom, e aí foi uma mistura de viagem astral, né? Ela tinha consciência que estava sonhando, mas é aí que entra aquela dúvida. Peraí, é sonho ou é projeção astral? Né? Próximo e último relato desta coletânea de sonhos lúcidos. Foi um contato ou um sonho lúcido? É uma moça que nos conta. Desde criança, assuntos sobre paranormalidade e ufologia sempre foram naturais para mim. Me despertavam curiosidade e não medo. Apesar de vir de uma família católica fervorosa, já tentei frequentar outras religiões. Nunca me identifiquei com nenhuma. Atualmente estou estudando sobre física, filosofia, técnicas alquímicas, ufologia e astrologia. Me identifiquei e estou utilizando em minha vida. Gostaria de relatar minha experiência através de sonhos lúcidos. Ultimamente venho tendo vários desses. Geralmente são momentos que já vivenciei de uma certa maneira, mas que acabam de uma forma diferente. E eu os vivencio como se não fosse eu, mas me identificando como outra pessoa de gênero diferente. Eu visito lugares que eu vivo ou já vivi, mas esse que vou contar foi diferente. Havia seres escuros que emanavam uma luz esverdeada. Sonhei que despertava dentro do sonho com um barulho muito alto, uma espécie de zumbido. Meu quarto estava meio iluminado, parecia que já estava amanhecendo. Quando olhei para a porta, havia ali 4 seres. Ao mesmo tempo, ouvi uma voz estranha, que parecia a voz de uma criança, mesclada com outras vozes, dizendo: eles estão pedindo permissão para se comunicar com você. Eu fiquei muito assustada, paralisei e comecei a suar. Me assustei com a voz e não com os seres. Perguntei: quem são vocês? Como entraram na minha casa? E a voz respondeu: se você permitir, eles irão lhe responder e explicar o que estão fazendo aqui. Vão falar o que você tem que fazer. Com um medo que eu nunca senti antes na minha vida, eu olhei para os lados e me encolhi na cama, e a voz persistia. Eles querem que você reproduza essa mensagem. Você sempre foi tão corajosa. Você sempre quis saber se isso era verdade. Agora está aqui, na sua frente. E eu respondi: eu não estou preparada, não. O medo me dominou. O medo me dominou. Eu tenho medo de não saber lidar com isso. Em seguida, eles sumiram na minha frente. E aí eu realmente acordei com um barulho. Mas não era um zumbido. Estava amanhecendo já. Eu estava suada e ofegante. Olhei para os lados e meu marido e minha filha estavam dormindo. Olhei para a porta e ela estava aberta. E eu só durmo com a porta fechada. Passei o dia com um enjoo e um cansaço tão grande que eu não conseguia nem me alimentar. Eu só melhorei à noite. Nunca na minha vida tinha ocorrido algo tão real dessa forma. Eu gostaria de saber se já aconteceu com alguém. Ah, provavelmente já. Já. Então, talvez por você procurar tanto, é o que eles falaram aqui, ó. Você sempre foi tão corajosa, né? Sempre buscou tanto a respeito de nós. Olha lá, você sempre quis saber se isso era verdade. Agora tá aqui na sua frente. Aí, vamos? Não! É bem assim, né? A gente, eu sou muito curiosa. Eu adoro esses assuntos. A hora que tá na sua frente, não quero, não. É assim, acontece, moça. É isso mesmo. Mas aí aí depois você fica curioso, devia ter, aí depois que tudo passa, né? Devia ter escutado. O que será que eles iam falar? Né? Mas dá medo, né? Vai saber. Melhor não, deixa eu quietinha aqui na minha ignorância. Mas ignorância é uma bênção. Ou não. Bom, esses foram os relatos de hoje, sonhos lúcidos. Se você já teve um sonho lúcido interessante, que tenha um negócio estranho aí,
Manda, porque que nem o meu, eu já tive sonho lúcido, mas não tem nada de demais, né? Eu tava andando pela rua procurando a loja tal, olhando bijuteria. É assim, gente, realmente, eu sonho muito com isso, que eu saio andando por aí, pego ônibus, vou pro aeroporto. Olha, vontade de viajar, acho, né, gente? 2 anos fechado em casa. Não, mas mesmo antes disso, eu sempre sonho que eu tô andando muito por aí e tal. Então não tem nada, é lúcido, mas não, né, não é muito interessante. Agora, se você tem uma história que você falou, opa, apareceu um ser, o negócio falou isso, né? Teve a cura aí da moça que, né? Esses aí, manda o relato pra gente, tá? Deixa aqui nos comentários também sua opinião, o que você sabe a respeito. Acrescente aí a sua. O que você sabe a respeito do assunto aí, acrescente para nós, deixando aqui nos comentários, ok? Bom, pessoal, muito obrigada, um beijo para vocês e a gente se vê no próximo relato. Fui!